Preparem-se, meus caros ouvintes, pois há melodias que tocam a alma e há aquelas que a rasgam, que se infiltram nos recônditos mais escuros da mente e plantam uma semente de desespero. Hoje lhes contarei um conto que ecoa nos salões empoeirados da Hungria, um segredo transmitido em sussurros e que ganhou uma dimensão ainda mais sombria com o advento das imagens em movimento. A lenda do vídeo fantasma de Gloomy Sunday não é sobre monstros que rastejam das sombras, mas sobre uma melodia amaldiçoada e as imagens que parecem prendê-la, levando a um fim inevitável. Vocês talvez conheçam a canção, a infame Gloomy Sunday, ou Somoru Vasarnap, composta por Resso Serés. Na década de 1930, uma melodia melancólica, saturada de uma tristeza tão profunda que se dizia inspirar o suicídio. De Budapeste a Nova York, relatos de pessoas que tiraram a própria vida com a canção tocando se espalharam como uma praga. A BBC a proibiu, mas o boato tem pernas próprias. Para os céticos, era uma coincidência, a Grande Depressão e a guerra contribuindo para a onda de desespero. Mas para aqueles que sentiram o peso da melodia, para aqueles que viram os olhos vazios dos que sucumbiram, sabem que há algo mais, algo que se prende à alma e não a solta. Eu me lembro da obsessão de um jovem pesquisador, um acadêmico brilhante, mas teimoso, chamado Dr. Viktor Kovacs. Ele estava mergulhado nas lendas urbanas sobre Gloomy Sunday, mas tinha uma teoria peculiar. Ele acreditava que a canção não era amaldiçoada por si só, mas que havia uma versão original, um vídeo raríssimo gravado nos primórdios da televisão, que possuía uma carga nefasta. Uma versão que por alguma razão foi retirada de circulação e se tornou um mito entre colecionadores de arquivos antigos e entusiastas do oculto. Victor, com sua mente lógica, mas uma curiosidade perigosa, decidiu encontrá-lo. Ele queria provar que era apenas um truque de luz, uma edição tosca, desmistificar o vídeo fantasma. Pobre alma. Desde o primeiro momento em que Victor se aprofundou na busca, o ar ao seu redor pareceu ficar mais denso. O cheiro de livros antigos e poeira em seu escritório foi se misturando a um aroma estranho, quase doce, como flores murchas deixadas em um túmulo, e um toque metálico, como se algo enferrujado estivesse sempre por perto. E os sons, os sons, uma melodia fraca, quase inaudível, que parecia surgir do nada, ressoando nos cantos mais silenciosos de sua casa, mesmo quando não havia música tocando. Era sempre a mesma melodia, Gloomy Sunday. Nos primeiros meses, Victor tentava racionalizar tudo. O cheiro, mofo na biblioteca, a melodia, a imaginação. Mas as coisas começaram a se desdobrar de um jeito que desafiava a sua crença científica. Ele encontrava pequenos objetos pessoais, um chaveiro, uma caneta favorita, em lugares estranhos de seu apartamento, sempre acompanhados de uma fina camada de fuligem negra e fria. As lâmpadas de seu quarto queimavam em sequência, uma a uma, sempre quando ele estava lendo ou pesquisando sobre a canção, e à noite aquele silêncio se tornava opressor. Não o silêncio da noite, mas o de algo esperando, observando-o da escuridão. A dúvida começou a corroer a mente de Victor.
sua visão periférica, sombras que se alongavam e se contorciam em seus corredores, especialmente quando ele estava imerso em suas pesquisas. Sua concentração diminuía. Ele perdia o sono. Sua pele ficava pálida. Ele tentava atribuir tudo ao cansaço, à privação de sono, à autossugestão. Mas a paranoia, meus caros, a paranoia é um parasita astuto. Ela se instala devagar, como uma névoa fria, e vai corroendo a razão. Eu via nos olhos dele o início do desespero. Então, Victor conseguiu o que procurava. Uma fonte anônima, um colecionador excêntrico que vivia nas franjas da sociedade, enviou-lhe uma fita VHS antiga, sem rótulo, sem identificação, apenas o que ele tanto procurava. Aquele era o vídeo fantasma de Gloomy Sunday. As mãos de Victor tremiam quando ele inseriu a fita no velho videocassete que havia comprado para a ocasião. A imagem surgiu na tela, granulada, em preto e branco, com o áudio chiando. Era uma orquestra em um palco escuro e no centro um pianista. O som da canção, em sua versão original, preencheu o quarto. E então as imagens começaram a ficar estranhas. Vultos passando no fundo do palco, rostos distorcidos nas sombras, um brilho nos olhos dos músicos que pareciam fixos, quase hipnotizados. A imagem falhava, piscava, e por um milésimo de segundo, Victor viu. Não era um efeito de luz, era uma figura esguia, alta, em pé atrás do pianista, movendo-se, quase dançando com a melodia. Seus traços eram indistintos, como se fossem apenas sombras concentradas, mas ele sentiu uma presença. O grito de Victor ecoou pelo apartamento. Silencioso, ele jogou o controle, o aparelho desligou, a tela ficou preta. Ele estava ofegante, o corpo tremendo. Não era um truque, não era uma lenda, era real. Depois daquilo, a sanidade de Victor começou a desmoronar. Ele tentava falar sobre o que viu, mas suas palavras saíam truncadas, confusas. As pessoas, sua volta, seus colegas, seus amigos, achavam que ele estava tendo um colapso nervoso, que a obsessão pelo tema havia finalmente o dominado. Ele tentava se afastar da fita, da canção, mas a melodia não saía de sua cabeça. E a figura ele a via agora em todos os lugares, em reflexos, em sombras. Os sussurros se tornaram vozes, convidando-o, chamando-o. Ele começou a ter pesadelos vívidos que se misturavam à sua realidade. Sonhava com o pianista, cujos olhos vazios o chamavam, e com a figura esguia que dançava atrás dele, seus braços longos e tentáculos parecendo se estender para Victor. Ele era arrastado para um salão de concertos escuro e empoeirado, onde uma orquestra de figuras sombrias tocava Gloomy Sunday sem parar, e a plateia, composta por rostos distorcidos e vazios, parecia esperá-lo. A entidade sem forma sussurrava enigmas sobre o preço da curiosidade e sobre como a melodia era um portal, não para a morte, mas para um esquecimento. A dúvida sobre sua própria sanidade o corroía até o osso. Estava o cansaço o levando à loucura, ou a canção era mais do que ele podia suportar? Uma noite, a última noite, os vizinhos de Victor ouviram a melodia de Gloomy Sunday vindo de seu apartamento, repetidamente. Fraca no começo, depois mais alta. Eles ligaram para a polícia, preocupados. A porta foi arrombada. O apartamento estava em completa escuridão.
O videocassete estava ligado. A tela da TV exibia apenas estática. Victor foi encontrado na sala. Não havia sinais de violência, nem de suicídio. Ele estava sentado no chão, as costas encostadas na parede, os olhos abertos e fixos na tela. Um sorriso pálido e sereno brincava em seus lábios, mas seus olhos estavam vazios, completamente vazios. E um frio intenso emanava dele, um frio sobrenatural que enregelava o ambiente. E o cheiro de flores murchas e metal, o cheiro da desolação, era insuportável. O que aconteceu com Victor? Os relatórios médicos falam de parada cardíaca, um evento súbito sem causa aparente. Mas aqueles que estavam lá, que sentiram o frio, que ouviram a canção ainda tocando, sussurram outra verdade. Ele foi levado. O vídeo, a melodia, a entidade. Eles o reclamaram. A fita VHS misteriosamente desapareceu do aparelho e nunca mais foi encontrada. Até hoje, meus amigos, a lenda do vídeo fantasma de Gloomy Sunday persiste. E de vez em quando, em cantos esquecidos da internet, ou em velhas fitas de vídeo que parecem surgir do nada, relatos de imagens distorcidas e melodias que não deveriam existir voltam a assombrar. Será que Gloomy Sunday é apenas uma canção triste? Ou será que, ao tentar desvendar seus mistérios, Victor Kovacs libertou algo que não pode ser contido, algo que se esconde na estática de uma imagem e se alimenta da própria melancolia humana? E se, enquanto você escuta isso, a melodia começa a tocar em sua mente e uma sombra sutil aparece no canto da sua visão? Pensem bem, pois às vezes o maior terror não está nos gritos, mas no silêncio, na melodia que não quer ir embora e nas imagens que sua mente não consegue apagar. O que você faria se a melodia o chamasse?